Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. A primeira empresa que nós vamos analisar para o fechamento desse primeiro trimestre de 2024, a ISA-CTEP, TRPL3, TRPL4, e que faz parte da carteira do canal. Hoje é dia 30 de abril de 2024 e vamos dar uma olhada como foi o resultado da ISA-CTEP. E eu vou começar com as informações trimestrais, as que mais eu gosto de apreciar. Vou pular direto na página número 4, dar uma olhada aqui no passivo, onde nós vamos enxergar a evolução do patrimônio líquido da ISA-CTEP. Então veja aqui, a ISA-CTEP, ela salta do fechamento, aqui fechamento do ano de 2023, de 17,3 bilhões para um pouco mais de 18 bilhões para o fechamento do primeiro trimestre. Essa foi a evolução considerando apenas os 3 primeiros meses do ano. E também, depois nós podemos saltar aqui na página 6, onde nós vamos ver os resultados. Lembrando, que a gente está usando aqui, seguindo os padrões internacionais, não é a mesma coisa que o regulatório, mas é o que a gente usa como padronização, porque a gente consegue olhar todas as empresas pelo mesmo prisma. Então, olhando aqui para as receitas da companhia, veja que no primeiro trimestre de 2023 era de 1,2, quase 1,3 bi, e agora a receita no total salta para 1,6 bi, que nós vamos usar como referência para projetar o exercício de 2024. Com relação ao lucro líquido, diferentemente do regulatório, que como no início do vídeo estava apontando o crescimento de 33,7%, o lucro líquido do período, dessa vez, ele tem uma recuada aqui de 7,48 milhões para de 748 milhões para 643. Só que, quando a gente está olhando para o padronizado, o que acontece é que ele tem um efeito contábil. Então, inclusive, aquilo que tem para receber ao longo do tempo, ele acaba sendo contabilizado, diferente do regulatório que tem o efeito caixa, portanto, ele fica mais evidente, principalmente do ponto de vista do que se pode ter para efeitos de distribuição de proventos. Mas, olhando agora para o padronizado, então ele cai aqui de 748 milhões para 643 milhões. No instante que eu estava fazendo este vídeo, as apresentações ainda não estavam disponíveis, então eu vou me utilizar do que eu gravei, do que foi feito por decorrência da apresentação. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas que eu, pelo menos, entendo como relevante. Veja aqui, nós temos os reforços e melhorias, eu estou olhando aqui do ponto de vista do projeto, que sempre que aparecer esse RIM é reforços e melhorias. Então, são 14 projetos e tem um pipeline de projetos de 5 bilhões, investimentos já aprovados para os próximos 5 anos. Com isso, está bem aqui embaixo, está difícil de olhar, mas a relação RAP-CAPEX, ela fica aqui na ordem de 12% a 17%. Então, se vai colocar 5 bilhões, aí você verifica, em termos de CAPEX, o que vai retornar dentro desses percentuais de 15 a 17 bilhões. Isso quando nós olhamos para as melhorias. Isso porque dentro dos projetos da ISA-CTEP, a gente sabe que ela está sendo beneficiada, principalmente do ponto de vista de receitas, da ERBSE, que é aquele realinhamento da rede base, que é um valor a ser pago, que vai até o exercício de 2027, depois cai em 2028, portanto a companhia está correndo atrás para tentar ou manter o que ela já tem ou entrar em novos projetos. Quando a gente fala de novos projetos, a gente está falando de Greenfield. E veja que são 7 projetos, 10 bilhões de investimentos que ainda restam a fazer, e aqui nós temos a receita anual permitida a ser percebida de 972 bilhões. Aqui embaixo tem 2 informações que estão um pouquinho apagadas, mas a eficiência histórica em relação ao CAPEX da companhia, ou seja, para esses 10 bilhões a serem investidos, de 35%. Bem melhor, evidentemente, que os reforços e melhorias. E normalmente a companhia tem uma antecipação histórica aqui na ordem de 7 meses, ou seja, ela inicia antes do que está previsto por conta dos leilões, que o último foi vencido ano passado,
Então ela começa a receber pelo menos 7 meses antes. Vamos dar uma olhada, por conta da apresentação, o que foi dito com relação aos resultados financeiros da companhia. O vídeo está um pouquinho acelerado para a gente poder encurtar a extensão desse vídeo. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começo minha apresentação no slide 5. A receita líquida total da companhia cresceu 24,3% no primeiro trimestre de 2024, para 1 bi 108 milhões. Esse crescimento foi liderado pela recomposição da RBSE e por eventos operacionais, como entrada em operação de projetos Greenfield e de reforços e melhorias, que tivemos aproximadamente 68 projetos entrando em operação, bem como o reajuste da inflação no período. No primeiro trimestre, a receita líquida, considerando as controladas em conjunto, foi de 225 milhões maior que o mesmo período no ano anterior, totalizando 1,2 bi. O crescimento da receita das controladas em conjunto ocorreu principalmente pela energização gradual do projeto Ivaí, que foi iniciado no ano de 2022. Podemos passar para o slide 6. Os custos e despesas totais, com pessoal, manutenção, serviços e outros, os chamados PMSO, cresceram 10,7% no primeiro trimestre de 2024, principalmente devido ao aumento no quadro de colaboradores e maiores despesas de manutenção, para suportar o crescimento da companhia. Adicionalmente, também tivemos os acordos coletivos assinados no segundo semestre de 2023. Excluindo do PMSO, o evento não caixa, referente ao aumento de 9 milhões na provisão do passivo atuarial, aquela que está relacionada à nossa previdência privada, a variação do período teria sido de aproximadamente 6%. Com isso, a margem operacional da companhia, medida pelo PMSO sobre a receita líquida, excluindo o RBSE, atingiu 34,7% no primeiro trimestre de 2024. Neste trimestre, o EBITDA consolidado cresceu 21,4%, totalizando 897 milhões. E o EBITDA das nossas empresas controladas em conjunto cresceu 5,1%, totalizando 162 milhões. Dessa forma, o lucro líquido da companhia cresceu 33,7%, no total de 409 milhões, e foi explicado principalmente pelo aumento da receita líquida e pela maior representatividade da equivalência patrimonial, tendo em vista a entrada em operação de parte dos nossos projetos de controladas em conjunto. E com relação ao endividamento da companhia, a dívida líquida da companhia ela sai aqui de 7,9 bi para 8,1, mas veja que decresce o endividamento, ou seja, a relação com o EBITDA da companhia. Isso porque, em que pese a dívida líquida tem aumentado, o EBITDA aumentou mais ainda, indo para 2,29 vezes, que é um dos tendões de Aquiles da Isacetep, principalmente com relação ao que o mercado vem falando sobre o seu endividamento, comprovando aqui essa queda. Porém, com os novos projetos e as novas emissões de debêntures, principalmente, tem a tendência, essas debêntures que estão aqui, ó, de que essa dívida volte a aumentar. Pelo menos é o que o mercado está esperando. No entanto, até agora, a gente está vendo que tem uma dívida com amortização bastante tranquila, pelo menos até o ano de 2027, depois, a partir, começa a aumentar um pouco, que é onde está a maior parte da dívida. A companhia, aparentemente, ela vem fazendo uma troca de dívidas e aumentando o seu prazo. Prazo esse que chega aqui a 7,5 anos, e o custo médio dessa dívida está atualmente em 10,51, está um pouquinho abaixo da Selic, que está em 10,75. Vamos ver aí, né, essa taxa de juros da nossa economia, ela volta a cair ou se vai continuar nesses patamares. De qualquer forma, a maior parte da dívida da companhia está atrelada ao IPCA, ou seja, é a inflação medida pelo IBGE, e o restante aqui está atrelado ao CDI, que é esse mais escuro, 33,3%. E na sessão de perguntas e respostas, que eu achei mais relevante, foi essa questão aqui levantada por um dos investidores. Mais uma pergunta aqui da Vanessa Martins dos Santos, investidor. Apesar de distribuir 75% do lucro líquido regulatório, observamos que tem uma diminuição da frequência de anúncios de proventos. Antes a empresa fazia acima de um anúncio dentro do ano. A que se deve essa mudança? Vanessa, nós hoje, a gente mantém na nossa prática de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, sem ter uma definição clara sobre o cronograma desses pagamentos, né? A companhia sempre prioriza hoje maximizar o resultado no pagamento do JCP, né? Que é uma forma de ter uma economia tributária para a companhia e ter repassada também para os acionistas. E essa, geralmente, a gente otimiza mais quando faz uma única distribuição, mas essa não é uma regra. A gente avalia a cada momento a melhor forma de rentabilizar os acionistas. E já com todas as informações que nós obtivemos, podemos então atualizar o nosso quadro de indicadores fundamentalistas. Lembrando, ele é importante no seguinte sentido, porque a gente olha como a companhia está andando trimestre a trimestre, mas nós sempre consideramos, acima de tudo, o cenário, depois o projeto da companhia, que a gente viu que tem projetos interessantes da ISA-CETEP, principalmente os que estão sendo colocados a funcionar,
E depois nós olhamos para os indicadores fundamentalistas, se eles corroboram com tudo isso, que é quando nos dá a sinalização de que, bom, talvez a companhia seja propícia ao investimento. Bom, mas então, veja que com a receita, nós estimamos para o final de 2022 6,6 bi, é um pouquinho melhor do que nós estimamos aqui no início do ano, quando só tínhamos os resultados do fechamento do exercício passado. No entanto, com o que foi obtido de lucro líquido, segundo o regulatório, caiu bastante aqui a nossa projeção. De 3 bilhões para 2,5, vamos ver como vai se comportar nos próximos trimestres. Com isso, baseado no passado, a companhia tem a condição do pagamento de R$ 1,89 por ação. Mas como aparentemente a companhia está se comportando, para anúncio apenas para fazer no fechamento do exercício de 2024. Vamos dar uma olhada no que acontece, segundo a gente pôde depurar da companhia. O patrimônio líquido chega a 18 bilhões, ele cresce no primeiro trimestre 1,26, não é nada a se desprezar. O preço da ação, no momento do vídeo, no momento que eu estou fazendo essa gravação, de R$ 25,29, com isso, o preço da ação pelo valor patrimonial por ação em 0,92, indicando aqui que a ação pode estar barata e que o risco é muito reduzido em investir na ação, já que o seu valor patrimonial é superior ao preço da ação. Já o preço da ação pelo lucro líquido por ação, 6,48, significa aí que se você comprar a ação a 25,29 e ela obtiver o lucro líquido que nós estamos projetando, você recebe em função do lucro líquido, não em função dos proventos, em aproximadamente 6 anos e meio, o que é um bom tempo. E já olhando para o dividend yield, hoje em 7,47 para essa projeção que nós fizemos, tendo um preço teto aqui da companhia de R$ 31,48 quando olhamos para o futuro, na nossa projeção, porque olhando para o passado, ficamos aqui em R$ 33,68, portanto, aparentemente a companhia se oferece, mas lembrando que ainda tem que haver o desconto da RBSI a partir do exercício de 2028. Então, a interpretarmos que a companhia, dentro do que ela está desenvolvendo, seus projetos, vai aparentemente ficar aí dentro desta linha de pagamento uma vez ao ano. Já fez o pagamento esse ano, com o anúncio feito no exercício passado. O lucro, pelo menos o regulatório, interessante, 33,7%, crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2023. Portanto, aí a companhia tendo os seus resultados advindos já dos projetos que estão sendo colocados para funcionar. Também é interessante a companhia ela anunciou estar de fora, aparentemente, do próximo leilão, que é de setembro agora, seria o segundo de 2024, isso porque a companhia entende que os valores envolvidos vão ficar ali na ordem de 4% do que é a sua receita. Então ela não disse isso, mas não demonstrou grande interesse. Portanto, aí a gente a concluir que talvez a ISA-CTEP também não participe desse próximo leilão. Os resultados, como a gente está vendo, se eles continuarem nesta mesma toada, aparentemente a companhia só deve fazer novos anúncios de proventos para o fechamento de 2024 com pagamento em 2025. Houve também o rebaixamento da condição da companhia para venda. O mercado fez com que o valor da ação descesse. Agora, nesse momento, dá uma olhada aqui, como é que anda a ISA-CTEP, está em R$ 25,30 aproximadamente, e com isso a gente tem aí a expectativa de que a companhia acabe por ter talvez um recuo maior da sua ação. Se isso acontecer, vamos enxergar isso como uma oportunidade para uma nova aquisição, novos aportes na ISA-CTEP. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.